Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado. Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos aqui para adorarmos ao nome do Senhor. E hoje nós vamos meditar em um tema muito interessante e que muitas pessoas buscam atingir em nosso dia a dia. Na mensagem de hoje a seguir, você vai entender algumas receitas para se tornar uma pessoa abençoada. Mas desde já saiba que é necessário que você também seja uma bênção na vida das pessoas que te rodeiam. Fique conosco, assista esta mensagem e se torne um campeão de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Irmãos, esta é uma história que relata e registra mais um dos grandes milagres de Jesus enquanto ele esteve aqui no seu ministério terreno. Eu quero já esclarecer para você, no início dessa nossa palavra, que com Jesus no barco não quer dizer que você vai ter ausência de luta. Ah não, pastor, agora eu aceitei Jesus, agora eu estou indo na igreja, agora eu não vou ter mais luta. Irmãos, infelizmente eu tenho que dizer que isso não é uma verdade. Com Jesus no barco não é ausência de luta. Com Jesus no barco, a única certeza que você tem é que você vai chegar. A única certeza que você tem é que o destino é certo. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, todos nós temos o dia mau. Todos nós temos o dia mau. Com Lázaro foi assim, irmãos. A Bíblia diz, lá no livro de João 11:40, que Lázaro morreu, né? Mas a Bíblia também diz, nesse mesmo texto, no livro de João 11:5, que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Eram 3 irmãos, e nem por isso ficaram livres de um dia mau. Aliás, no caso deles foram 4 dias, porque Lázaro já estava morto há 4 dias. Então assim, não é porque você é cristão, não é porque você está na igreja, não é porque você aceitou Jesus, não é porque você está tentando ser reto, tentando se desviar do pecado, que você não tem um dia mau. Eu quero te dizer que todos nós temos o dia mau, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Todos nós temos tempestades, todos nós temos ventos, todos nós temos adversidades, todos nós temos decepções, todos nós temos frustrações, às vezes com as pessoas que amamos. Então, mas o que vai fazer a diferença, irmãos, no dia mau, no dia da tempestade, no dia da adversidade, o que vai fazer a diferença é a forma como você vai reagir.
a forma como você vai tratar esse problema, a forma como você vai tratar essa adversidade. Todos nós temos problemas, todos nós temos adversidade, mas como você vai reagir, isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer todo o resultado vai estar vinculado, vai estar dependendo de como você vai reagir. E nós vemos que isso é tão verdade, que algumas pessoas enfrentam lutas enormes. Um câncer, uma luta, uma traição, um problema. Enfrentam lutas enormes e vencem. E outras enfrentam lutas pequenas e perdem. Fazem o que nós chamamos de tempestade em copo d'água. Porque não estão aptos, não estão preparados para lidar com a adversidade, para lidar com o dia mau. Então, o que eu quero compartilhar com você nesse texto, nessa ocasião, é o que fazer na hora da tempestade. Então, eu quero começar dizendo para você o que não fazer na hora de um problema, o que não fazer na hora da tempestade. A primeira coisa, irmão, que você não deve fazer na hora que surgir um problema, na hora que surgir um vento, uma notícia ruim, uma notícia complicada, o que você não deve fazer na hora da tempestade: não fique apavorado. Não fique apavorado. Às vezes, irmãos, a cautela, o cuidado na nossa vida, ele é muito bem-vindo. Você tomar cuidado com as coisas, você tomar cuidado com alguns riscos, você tomar cuidado com algumas situações, isso é até positivo na sua vida. Nós não podemos sair fazendo todas as coisas, participando de todas as situações, mas também não podemos nos ocultar, não podemos temer todas as coisas. Então a cautela, até que ela é bem-vinda, mas o pavor, ele é prejudicial. Não fique apavorado. Surgiu um problema, surgiu uma situação, não se apavore. O pavor, irmãos, ele gera desequilíbrio psicológico. O pavor, ele gera esse desequilíbrio, e esse desequilíbrio muda o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar e principalmente o seu jeito de agir. Quantas e quantas pessoas nós nos surpreendemos com elas na hora da dificuldade. Falam coisas que não agradam a Deus, falam coisas que não agradam os irmãos, falam coisas que não agradam o ambiente que ela está. Às vezes começa a murmurar, às vezes começa por conta que se apavorou. Então, eu quero te dizer, não se apavore, não tenha medo, fique firme. O problema surge, o dia mau vem para todos, mas a diferença vai ser como você vai reagir. Não se apavore, porque a Bíblia diz, no livro de Provérbios 24:10, a Bíblia diz: se te apresentares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não fique fraco, não se apavore, não recue, porque você pode ter um resultado não desejado com essa atitude. Eu quero te dizer, irmãos, fique firme porque você está com Jesus. Fique firme porque você está em Cristo. A Bíblia diz que você está em Cristo, nova criatura é. Fique firme. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, irmãos, capítulo de número 32, verso de número 7. A Bíblia diz que o profeta Eliseu estava num lugar e havia com ele um moço, um auxiliar. A Bíblia diz que aquele moço sai para fora desse lugar, dessa casa, e ele olha, então vê um exército assírio rodeando aquele lugar. E ele se apavora. Mas o profeta Eliseu diz nesse texto: maior é o que está conosco do que aquele que está com ele. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está com você do que aquele que te dando essa notícia ruim. Fique firme, irmão. Você está com Jesus. E quando você está com Jesus, não é ausência de luta, não é ausência de vento, mas é certeza de vitória, é certeza de chegada. Segunda coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto: não desista de lutar. A luta veio, a situação se levantou, não desista de lutar. Quando você para, irmãos, a situação não para. Quando você para, ou você vai para o lugar de origem, que alguns chamam de estaca zero,
ou você vai para um lugar que você não deseja. Então, quando a situação vier, quando a adversidade vier, não pare de lutar. Você sabia que o seu sucesso é proporcional ao seu esforço? O seu sucesso é do tamanho do seu esforço, é do tamanho do teu sonho. Não existe nada mole nessa vida, irmãos. Aliás, eu quero te dizer que a vida é mole, a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. Tudo na vida tem muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, muita luta, né? E quando a luta surgir, não desista, não pare. O inimigo às vezes não quer que você semeie. Às vezes você semeou um plano, um projeto, ele não quer que você semeie. Às vezes você até conseguiu semear, mas ele não quer que você espere germinar. Você às vezes conseguiu semear e está esperando a germinação. Aí você conseguiu esperar, mas ele não quer que você colha. Se você conseguiu esperar, germinou, e você vai colher, quando chega na hora de colher, às vezes ele não quer que você desfrute. Quantas e quantas pessoas projetaram uma vida, às vezes projetaram uma aposentadoria, e surgiu alguém ou algo e ceifou aquele projeto, perdeu a casa, perdeu as economias, perdeu tudo que tinha, porque você semeou, esperou, colheu, mas não conseguiu desfrutar. O inimigo é assim, irmãos. Mas você não pode desistir, você não pode parar, porque a Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 15, verso de número 7, mas esforçai-vos e não vos desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Deus vai te recompensar. Todo esse esforço, toda essa persistência, toda essa batalha, toda essa luta, Deus vai recompensar. E a terceira coisa que você não pode fazer, irmãos, não saia do barco. Aqui vemos que aconteceu uma grande tempestade. Tem gente que quando começa a tempestade, vou pular desse barco, vou cair fora desse negócio, vou cair fora desse casamento, vou cair fora dessa família, vou cair fora da igreja, vou cair fora dessa amizade, vou cair fora desse trabalho, vou cair fora do barco. Irmãos, não saia do barco. Deus vai te honrar no meio dessa luta. Deus vai te honrar no meio dessa batalha. Deus vai te honrar no meio dessa tempestade. Deus vai usar isso. Deus vai usar essa situação para honrar você no meio dessa luta, no meio dessa situação. Mas eu quero te dizer, Deus vai te honrar no meio dessa luta. Não desista, está difícil, está doendo. Talvez a música que o ímpio está cantando é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E a música que você está cantando é pouco dinheiro no bolso, o lombo ardendo para valer. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Fica firme, permaneça no barco, não abandone o barco. A Bíblia diz, irmãos, que com Daniel foi assim. A Bíblia diz no livro de Daniel 3:25, que Deus manifestou a glória dele, foi na fornalha, né? Resistiram, ficaram firmes, foram lançados na fornalha. No livro de Daniel 3:25, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor falou: mas peraí, eu joguei 3 homens, estou vendo um quarto homem lá, e os 4 estão andando, e o último deles parece o filho do Deus, né? Deus vai manifestar na fornalha. Na hora que aquecer essa situação, é que Deus vai manifestar a glória dele. A mesma situação acontece na cova dos leões, irmãos. Daniel lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que tem hora que não adianta ser amigo do rei. Daniel era amigo do rei. Tem hora que não adianta ser amigo do prefeito, amigo do vereador, amigo do professor, amigo do juiz, amigo do advogado, amigo do pastor. Tem hora que é você e Deus. É você e tudo aquilo que você aprendeu e ouviu e está no teu coração. A Bíblia diz no livro de Daniel 6:22 que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Deus vai enviar um anjo para mudar essa situação, esse leão que está tentando se levantar, porque a Bíblia diz que o adversário das nossas almas vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que é bramando como leão, porque leão, irmão, só tem um que é da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus, é da tribo de Judá. Fica firme, não pula do barco, não se apavore, não desista e não pula do barco. Isso vai passar. Do mesmo jeito que começou, vai terminar. Qual é a maior dificuldade da sua vida?
Qual é a maior dificuldade da sua situação, da sua história? Sabe qual é a maior? É aquela que você está passando hoje. Essa é a mais difícil. Porque aquela que já passou foi difícil, mas já passou, irmão. É sempre assim. A maior é a que você está passando hoje. Mas eu quero profetizar na sua vida. Ela vai passar. Isso vai terminar. Isso vai ter fim. Mas eu falei o que você não deve fazer. Você não deve parar. Você não deve se apavorar. Você não deve pular do barco. Agora vamos falar do que você deve fazer na hora que chegar a tempestade, na hora que chegar a adversidade. Primeira coisa que você deve fazer, faça como fez esses discípulos aqui no verso número 38. Primeira coisa que você tem que fazer quando surgir a tempestade, surgir a luta, clame a Jesus. Busque o nome de Jesus. Na hora da tempestade, a melhor pessoa para procurar é Jesus, irmãos. Tem pessoa que age para depois orar. Mas eu quero te desafiar e dizer, ore para depois agir. Porque Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar orientação, o que é que você tem que fazer. Ah, pastor, mas eu não consigo falar com aquela mulher, eu não consigo falar mais com aquele homem, já estou falando tanto de Jesus para ele, para ela, e ele não muda, pastor. Inverta, irmão, inverta, irmã. Comece a falar da pessoa para Jesus, comece a orar por aquela situação, comece a orar por aquela pessoa, e eu tenho certeza que Deus vai se levantar, e o nome dele vai ser glorificado. Deus às vezes vai exercitar o que você aprendeu. Chega o dia da prova, chega o dia da luta, chega o dia da tempestade, e aí você vai provar que tudo aquilo que você aprendeu, você vai colocar em prática. A Bíblia diz no livro de Marcos, aqui que nós lemos, no verso número 38, que então eles despertaram Jesus, eles clamaram por Jesus, buscaram a Jesus para resolver aquela questão. Clame a Ele. No momento da tempestade, no momento da luta, clame a Ele. A Bíblia diz no livro de Jeremias 33:3, um texto muito conhecido: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame a Ele, busque a Ele. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não posso, mas Jesus faz. Deus vai fazer na sua vida. Então a primeira coisa, irmão, clame a Jesus. Segunda coisa que você tem que fazer, depois de clamar, Jesus vai te orientar. Eu não sei se Ele vai usar uma pessoa, eu não sei se o Espírito Santo vai falar no seu coração, e você vai sentir o que fazer e o que não fazer, mas Ele vai falar. Eu não sei se Ele vai usar uma palavra, um pastor, vai usar um louvor, eu não sei o que Ele vai fazer. Se for necessário, a Bíblia diz que Ele usa até uma mula para fazer o propósito dele, mas Ele vai fazer. E a Bíblia então registra que o que você deve fazer, depois de clamar a Jesus, você deve obedecer a palavra dele, você deve obedecer os mandamentos desta palavra. Se Jesus diz para você passar para outra banda, pode ficar firme, não pula do barco, que você vai chegar. Passe para outra, você vai chegar. Obedeça a palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel 15:22 que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, irmãos, obedeça a palavra. A Bíblia diz: impressione a Deus com a sua obediência. Impressione a Deus com a sua obediência. Deus vai te impressionar com as bênçãos e com os milagres dele na sua vida, porque a sua palavra é verdade. A sua palavra não muda, a sua palavra não tem sombra de variação, irmãos. A Bíblia diz no livro de Mateus 24:35 que passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa a tempestade, passa vento, passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Pastor, mas qual é o caminho? O caminho é Jesus, irmão, não tem outro jeito. Você tem que clamar a Ele, você tem que buscar a Ele, você tem que obedecer a palavra. Tem que obedecer a palavra, não tem jeito. Eu queria até fazer de uma outra forma, mas não tem jeito, isso é verdade, não tem como mudar. A Bíblia diz no livro de João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você buscar, se você aceitar, se você obedecer, você vai ter caminho, você vai ter verdade e você vai ter vida na sua casa, na sua família e na sua situação. Uma segunda coisa que você tem que fazer, irmãos, uma terceira coisa que você tem que fazer: primeiro clamar, depois obedecer, e uma terceira e última coisa que você tem que fazer: tenha fé. Tenha fé.
Bíblia diz, no verso de número 40, que Jesus adverte eles e diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É preciso que você tenha fé. É preciso que você tenha fé. Se existe uma virtude que atrai a Jesus, que atrai a atenção de Jesus para a sua causa, para o seu problema, para a sua situação, para o seu coração, é a sua fé. Não tem como. Jesus não resiste a um homem ou uma mulher de fé. Exercite a sua fé, creia. Às vezes está tudo contrário. É vento de um lado, é vento de outro, é vento na frente, é vento atrás, é vento no casamento, é vento no trabalho, é vento no relacionamento, é vento para todo lado. Mas você firme, com fé, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi pela fé os milagres. A Bíblia diz no livro de Marcos 5,34, existia uma mulher com fluxo de sangue. E nesse texto, o Senhor Jesus recebe um toque nas suas vestes, e Ele olha para aquela mulher e diz: filha, a tua fé te salvou. Foi a fé daquela mulher. Ela disse: se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. É sempre assim, irmãos. É pela fé. Você quer um milagre? Exercite a sua fé. O milagre sempre acontece em parceria. Você crê e Deus opera. Você acredita e Deus opera. Sempre em parceria. Deus tem prazer em te abençoar. Porque a Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, mas como é que eu faço para ter fé? Eu até queria ter fé, mas é difícil acreditar, pastor. Eu vou te dar uma receitinha. Está lá no livro de Romanos 10:17. A Bíblia diz que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Continue ouvindo a palavra de Deus. Esses minutos que você reservou aqui para ouvir a palavra de Deus, Deus está aumentando a sua fé. Esses 20, 30, 40 minutos que você está ouvindo, Deus está ampliando a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, os milagres sempre em parceria. Pastor, então eu já sei o que não fazer. Eu não posso murmurar, eu não posso me apavorar, não posso desistir, eu não posso abandonar o barco. Isso eu não posso fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clamar a Jesus, eu tenho que obedecer a palavra, pastor, e eu tenho que ter fé. Mas por que vem tanta luta, pastor? Por que surge tanta coisa assim, tanta adversidade? E eu vou terminar minha palavra te dizendo 3 razões. Por que a luta vem? Porque Deus permite as tempestades, os ventos, as adversidades na sua vida. Primeiro, irmãos, para que você conheça os seus próprios limites. Deus quer que você conheça você mesmo. Você se conhece, irmãos? Às vezes, existem 3 opiniões sobre você. O que você acha que você é. Segunda opinião, o que os outros acham que você é. E uma terceira opinião, o que Deus sabe que você é. Mas às vezes nem você mesmo conhece. Então a primeira razão é para que você conheça os seus limites. Às vezes no meio das bênçãos, no meio das vitórias, você pode até achar que não precisa de Deus. Às vezes é tanta vitória, tanta bênção, que você, glória a Deus, glória a Deus. Antes de você receber a vitória, você falava glória a Deus. Aí recebeu uma vitória, glória. Aí depois já, glorinha, começa a diminuir. Às vezes você começa a achar que é a sua capacidade, o seu diploma, os seus bens, o seu poder, a sua influência. Às vezes você precisa conhecer os seus limites. Às vezes Deus precisa mostrar isso para você, então Ele permite algumas tempestades. E a Bíblia diz ainda, irmãos, no livro de 2 Coríntios 12:7, o apóstolo Paulo diz, numa determinada ocasião, ele falou assim: para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações do Espírito Santo, foi-me dado um espinho na carne. Às vezes vai ficar uma situaçãozinha que você não consegue dominar. Às vezes é na família, às vezes no trabalho, às vezes é uma adversidade aqui, para você sempre continuar clamando ao Senhor, para você sempre continuar buscando ao Senhor. Essa é a primeira razão, para você se conhecer e conhecer os seus limites. A segunda razão, por que as tempestades vêm? Para você conhecer quem é Jesus na sua vida. Às vezes você ouve o testemunho de um, ouve o testemunho do outro, mas e com você? E com você o que acontece? Às vezes tem gente que acha até que Jesus é um filósofo. Ele escrevia muito bem,
falava coisas bonitas, né? Quantas e quantas pessoas ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus, né? Conhecia de ouvir falar, mas precisa conhecer face a face. Às vezes acha que é um filósofo, um profeta, mas a Bíblia diz, no livro de Salmos 46, a partir do verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus quer se manifestar como socorro para você. Deus quer se manifestar na hora da angústia. Deus quer crescer na sua vida, na sua casa, em tudo que você faz. Ele quer ter primazia, Ele quer ser primeiro, Ele quer que você busque Ele em primeiro lugar. E as demais coisas, irmãos, essas serão acrescentadas na sua vida. Então por que as tempestades vêm? E eu vou fechar agora. Primeiro, para você conhecer a si mesmo. Segundo, para você conhecer quem é Jesus na sua vida. E terceiro, e para fechar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus vai glorificar o nome dele. A Bíblia diz, irmãos, que depois que Jesus é acordado, naquele barco, estava lá na almofada, dormindo, aqueles homens despertaram, e ele diz: por que estão tímidos? E ele fala com o mar: cala, aquieta-te. E a Bíblia diz então que o mar se aquieta, houve grande bonança, né? Mas no verso 41, o nome dele é glorificado. A Bíblia diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? O nome do Senhor vai ser glorificado nesse vento da sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado nesse mar da sua vida. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, se você obedecer, se você exercitar a sua fé, você vai ver a glória de Deus. E eu tenho para dizer, não é só você que vai ver, todas as pessoas que estão ao teu redor, a tua família, a tua casa, os teus irmãos, os teus inimigos. A Bíblia diz: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Vão ver a glória de Deus na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que aquele mesmo Daniel, que tinha sido lançado na cova dos leões, por conta de um decreto, a Bíblia diz no livro de Daniel 6:27, que o imperador fez um segundo decreto. E esse segundo decreto já foi diferente. Esse segundo decreto, já o nome do Senhor foi glorificado. A Bíblia diz que esse segundo decreto dizia que todos deviam temer e tremer perante o Deus de Daniel. A Bíblia diz que é porque Ele livra, porque Ele salva, porque Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E operou na vida de Daniel e vai operar na sua vida também. O nome do Senhor vai ser glorificado. Deus permite algumas tempestades na sua vida para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida e você vai desfrutar do melhor desta terra. Vai chegar do outro lado, vai chegar na sua vitória. E eu tenho certeza que, se creres, verás a glória de Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que é preciso trilhar alguns caminhos para se tornar mais que vencedor diante de Deus. Não perca as oportunidades de Deus em sua vida. Faça tudo com muita qualidade e valorize sempre o seu relacionamento com sua família e, sobretudo, com o nosso Deus. Nosso programa está chegando ao final, mas antes quero te convidar a estar conosco neste domingo, na Avenida JK 7711, próximo ao Posto ZV. Antes de encerrar, vamos conferir nossa agenda para esta próxima semana. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30. Quarta, encontro das mulheres prudentes às 20 horas. E na sexta, culto de campanha também às 20 horas. E nas congregações, domingo às 19h30. E na terça e quinta às 20 horas. Vamos orar neste momento. Curve sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, nós apresentamos estas pessoas, nós apresentamos essas vidas, essas famílias aqui representadas, Deus. Em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua intervenção, visita todas as causas, visita todas as áreas paradas, aquelas de difícil acesso, Deus. Vai movimentando, vai entrando, vai transformando, opera o teu milagre, derrama a tua unção, derrama a tua proteção. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça. Ó Deus, manifesta a tua glória na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus.